Amém, meus irmãos? Tão felizes ainda, gente? Meus irmãos, esse ano, agora em 2025, eu estou sendo testemunha ocular, eu estou presenciando pela primeira vez um fenômeno que sempre me contaram, mas eu nunca tinha visto. E esse fenômeno é a superlotação das academias no mês de janeiro. Quem frequenta a academia há mais tempo já sabe que isso acontece todo ano, mas eu nunca tinha visto. Então eu comecei a me exercitar em outubro, se eu não me engano, setembro do ano passado. E aí quando foi chegando dezembro, começou a aumentar o número de pessoas. E aí agora eu chego em janeiro lá na academia de manhã e eu começo a pensar, meu Deus, é uma prévia do Apocalipse. É gente de todo povo, tribo, língua e nação reunido, num lugar só. Mas aí o que geralmente dizem, quem já treina há mais tempo, o que as pessoas dizem para nós? Espera acabar o mês de janeiro para você ver. Espera passar o carnaval para você ver para onde que vai, todo esse povo. Esse povo vai sumir depois que o verão acabar. Isso, meus irmãos, acontece não só nas academias, mas em todos os lugares onde tem uma prática de atividade física. Por quê? Geralmente, quando o ano vira, quando começa um novo ano, as pessoas se enchem de esperança para recomeçar e para tentar algumas coisas de novo, sim ou não? Então, geralmente, quando chega o mês de dezembro, talvez qual era o seu lema? Eu só vou resolver esse problema agora no ano que vem. Dia 15 de dezembro, apareceu um problema, eu só resolvo isso agora no ano que vem. Porque quando o ano mudar, tudo vai ser diferente. Então, meus irmãos, ainda que de maneira inconsciente, a gente coloca no mês de janeiro uma responsabilidade que não é dele. E aí parece que em janeiro tudo vai ser diferente, todas as coisas vão ser transformadas. Mas qual é a minha mensagem, meus irmãos, nessa noite? A minha mensagem é, se você está em Cristo, se você foi comprado pelo sangue de Jesus, você não precisa mais ficar refém do ano novo. Você não precisa esperar o ano virar novamente, 2026, para que você possa, meu irmão, recomeçar. Por quê, meus irmãos? Um novo começo é aquilo que o Evangelho oferece para nós todos os dias. Independente se é ano novo ou se não é ano novo. O que o Evangelho está oferecendo para nós é um novo começo na nossa relação com Deus. É um novo começo na nossa relação com o nosso próximo. É um novo começo na nossa relação com a gente mesmo. Só que, meus irmãos, esse novo começo, ele é completamente sobrenatural. Meus irmãos, esse novo começo, ele é totalmente milagroso. Eu não consigo me fazer nascer de novo. Eu preciso da ação do Espírito Santo em mim para que isso aconteça. Eu não sei quantos de vocês se lembram, mas em outubro de 2021, se eu não me engano, aconteceu um caso um pouco bizarro na cidade de Campinas, aqui perto da gente. Uma mulher foi numa agência do Banco do Brasil para poder fazer um saque. E ela levou junto com ela o esposo dela, um senhor já de 92 anos, numa cadeira de roda. Quem lembra disso, gente? E aí, chegando lá, ela foi na fila prioritária dizendo, eu preciso fazer um saque e o meu esposo, que já tem mais de 90 anos, está passando muito mal. E como ela disse, meus irmãos, que o esposo dela estava passando muito mal, os atendentes do banco chamaram o SAMU. Só que, meus irmãos, quando o SAMU chegou no banco, foi constatado que aquele homem já estava morto há mais de 12 horas. E aí depois aquela mulher confessou que ela precisava sacar um dinheiro, só que ela esqueceu a senha da conta, e aí ela precisava então levar o homem no banco para poder fazer a prova de vida dele. Mas no caso, ele já não estava mais vivo. Meus irmãos, quando eu e você tentamos recomeçar a nossa vida na força do nosso próprio braço, acontece mais ou menos isso, gente. Nós nos tornamos corpos mortos andando por aí. Porque a palavra de Deus diz, vocês estavam mortos nos delitos e nos pecados de vocês. Sim ou não, meus irmãos? Só que agora, meus irmãos, quem é que pode trazer vida de novo aos nossos espíritos? É somente o Espírito Santo de Deus. Nós confiamos, nós dependemos, nós lançamos o nosso coração numa obra que pode ser feita somente pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus vai dizer para Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3. É necessário nascer de novo. Mas esse novo nascimento não é pelo esforço, não é pelo conhecimento. Esse novo nascimento, esse recomeço, é obra de Deus. E meus irmãos, sobre esse recomeço que eu quero falar com você nessa noite.
O maior recomeço que você experimentou na sua vida foi o recomeço da sua própria vida. Jesus te fez viver de novo. Você crê assim nessa noite? Amém? Jesus nos fez, meus irmãos, nos faz ainda hoje viver de novo. Então, tudo novo de novo é a mensagem que eu quero compartilhar nessa noite. Tudo novo de novo. Aqui, meus irmãos, em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo está escrevendo uma segunda vez para a igreja de Corinto. E a relação, meus irmãos, de Paulo com a igreja de Corinto era uma relação um pouco conturbada. Essa segunda carta aqui, Paulo está escrevendo ela depois de um ano que ele escreveu 1 Coríntios. E agora ele está planejando passar pela cidade de Corinto de novo. Só que aí ele começa a ouvir, na verdade ele manda Timóteo para aquela igreja, e Timóteo diz, Paulo, tem uma confusão acontecendo na igreja. Falsos mestres, falsos pastores entraram na igreja e esses falsos pastores estão colocando em xeque, estão descreditando o seu ministério. Eles estão convencendo as pessoas a não mais darem crédito para o seu ministério. E aí, meus irmãos, Paulo ele vai para Corinto, ele conversa com aquelas pessoas e boa parte da igreja se arrepende. Paulo volta para Éfeso de novo e agora, ao invés de mandar Timóteo, ele manda Tito. Tito, vai lá em Corinto e procura saber como é que as coisas estão acontecendo na igreja. E aí, meus irmãos, Tito, quando ele volta, ele vai levar uma outra carta do apóstolo Paulo para aquela igreja. Só que essa carta, meus irmãos, se perdeu no meio do caminho. Então, pela contagem, era para a gente ter pelo menos 3 cartas que Paulo escreveu para Coríntios. Só que uma se perdeu no meio do caminho. Mas aí, meus irmãos, quando Tito vai, ele leva essa carta, ele corrige as pessoas em nome de Paulo, só que, meus irmãos, uma pequena parte da igreja continuava rebelde. Uma pequena parte da igreja ainda estava revoltada contra o apóstolo Paulo. E agora ele está escrevendo a carta que nós conhecemos como 2 Coríntios para poder continuar corrigindo essa pequena parcela de irmãos que ainda não tinham se arrependido do pecado deles, que era qual? Rebeldia contra o pastor daquela igreja. E aí, meus irmãos, ele começa dizendo no versículo 11, Conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas nós somos plenamente conhecidos por Deus e espero que também sejamos reconhecidos na ausência de vocês. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo eu estou pregando o evangelho para vocês, eu estou insistindo com essa igreja, não porque eu quero me aparecer, não porque eu quero ser melhor do que ninguém, eu estou insistindo com vocês porque tem temor de Deus no meu coração. Só que, meus irmãos, Paulo sabia que aqueles falsos pastores iriam começar a falar dele de novo, e iriam dizer para as pessoas, esse cara está se achando. Esse cara está achando que ele é mais especial do que as outras pessoas, E aí ele vai escrever no versículo 12, olha, não é para minha própria glória, mas é para que vocês consigam se defender dos falsos ensinos que estão entrando dentro da igreja. Tudo bem até aqui, meus irmãos? E aí no versículo 13 ele vai dizer, olha, se para vocês eu pareço um louco falando, se para vocês eu pareço um louco escrevendo, isso é entre mim e Deus. Mas aquilo que eu estou mandando para vocês em formato de carta, vocês conseguem entender perfeitamente. E aí, se vocês seguirem ou não seguirem aquilo que eu estou escrevendo, aí já é uma responsabilidade de vocês. E aí, meus irmãos, no versículo 14, que é um dos nossos focos dessa mensagem, Paulo vai começar a dizer por que é que ele continua insistindo com aquela igreja, apesar de todos os problemas que ele estava enfrentando. E aí no versículo 14 ele vai dizer o seguinte, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos e logo todos morreram. Meus irmãos, o que fazia com que o amor de Cristo dominasse o coração do apóstolo Paulo era o quê, meus irmãos? Era a lembrança do sacrifício de Jesus por ele na cruz. Era a consciência de que quando Jesus morreu na cruz, Paulo tinha morrido junto com Cristo. Porque, meus irmãos, na cruz do Calvário, Jesus, literalmente, ele assumiu o nosso lugar. Você crê assim comigo hoje à noite? Amém? Jesus, na cruz do Calvário, assumiu a cruz que era minha e assumiu a cruz que era sua.
Nós vamos ter, daqui a algumas semanas, fica comigo aqui, gente, presta atenção na pregação, deixa as crianças passarem, presta atenção na palavra. Nós vamos ter, meus irmãos, daqui a algumas semanas, batismo aqui na igreja no dia 9 de fevereiro. E qual é, meus irmãos, a declaração que nós fazemos no batismo? O que é que os nossos irmãos que vão se batizar, qual é a declaração que eles vão fazer? A declaração é, quando Jesus estava na cruz, eu estava com ele. Então, a morte de Cristo também é a minha morte. No dia que ele morreu naquela cruz, eu também morri para o meu pecado. Mas também quando Jesus ressuscitou para uma nova vida, eu também ressuscitei para uma nova vida junto com ele. Porque ele morreu no meu lugar, ele se deu no meu lugar, então a morte dele agora também é a minha morte. Porque, meus irmãos, qualquer pessoa poderia ter morrido na cruz, sim ou não, gente? Tanto é que tinham 2 ladrões, um de cada lado de Jesus. Só que, meus irmãos, morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia é uma outra história. Somente alguém que é 100% homem e 100% Deus conseguiria assumir essa responsabilidade, e foi exatamente isso que Cristo fez por cada um de nós. E agora, meus irmãos, a morte de Cristo também se tornou a nossa morte. E Paulo, meus irmãos, cada vez que ele se lembrava disso, o amor de Cristo dominava o seu coração. Cada vez que Paulo se lembrava que quando Cristo morreu, ele também morreu com Cristo para o pecado dele, cada vez que ele se lembrava disso, o amor de Cristo dominava o seu coração. E, meus irmãos, como nós precisamos, na nossa própria vida cristã, nos lembrar muitas vezes que quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Porque, meus irmãos, a gente vem para a igreja muitas vezes e a gente toma posse de um tanto de coisa, né? Então, pastor, eu tomo posse da palavra que diz que eu sou abençoado. Pastor, eu tomo posse da palavra que diz que eu sou cabeça e não cauda. Pastor, eu tomo posse da palavra que diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós não tomamos posse da nossa morte na morte de Cristo. Muitas vezes nós passamos muito tempo sem nos lembrar daquilo que o Senhor fez em nosso favor naquele dia na cruz do Calvário. E Paulo está dizendo, é por isso que o amor de Deus me domina. Porque eu me lembro daquilo que ele fez por mim, eu me lembro que ele se deu no meu lugar, e quando eu faço isso, o amor dele domina o meu coração. Só que, meus irmãos, se nós passamos muito tempo sem nos lembrar da mensagem da cruz, se nós passamos, meus irmãos, muito tempo distantes da palavra de Deus que conta para nós aquilo que foi feito em nosso favor, meus irmãos, nós vamos começar a ter o nosso coração dominado não por Cristo, mas o nosso coração vai começar a ser dominado por outros amores. Porque o tempo vai passando, a gente parece que vai se esquecendo daquilo que foi feito e outras coisas e outras pessoas começam então a encher o nosso coração. Só que, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar, nós precisamos conhecer a cruz de Cristo. Porque o mesmo Paulo que escreveu para a igreja de Corinto, escreveu também para a igreja lá de Efésios. Ele disse, olha, é necessário que vocês conheçam a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. E se nós pararmos para pensar, meus irmãos, largura, altura, comprimento, profundidade, são as medidas da cruz. Sim ou não, gente? Então, onde nós conhecemos, meu irmão, o amor de Deus revelado por nós? Quando nós olhamos para a cruz. O apóstolo João escreveu, 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. Nisto nós conhecemos o amor. Quando nós olhamos para a cruz e nós vemos um Deus entregue em nosso favor, então nós conhecemos, nós entendemos finalmente o que é o amor. Com base naquilo que ele já fez. E muitas vezes, meus irmãos, esse é o erro, um dos maiores erros, talvez, nosso como cristãos. A gente quer medir o amor de Deus pela gente com base naquilo que Deus ainda pode fazer pela gente, não com base naquilo que Deus já fez. É aí que você que é crente começa a comparar a sua vida com a vida de quem
é ímpio com a vida de alguém que não conhece o Senhor. Porque você olha para a vida de alguém que não conhece Jesus, e aí mesmo sem querer você pensa, pastor, mas se Deus me amasse tanto assim, Ele me dava aquele carro. Pastor, mas se Deus me amasse tanto assim, Ele me dava aquela casa. Pastor, mas se Deus me amasse tanto assim, Ele deixava eu casar com a pessoa que eu tanto quero casar. E nós ficamos, meus irmãos, medindo o amor de Deus com base naquilo que Ele ainda pode fazer. E, meus irmãos, é fato que Deus pode realmente fazer por nós muitas coisas. Só que, meus irmãos, Deus prova o seu amor por nós. Paulo, de novo, em Romanos. Porque Cristo morreu por vocês quando vocês ainda eram pecadores. Meus irmãos, essa é a maior prova do amor de Deus por mim e por você. Ele já provou. Deus, meu irmão, já está muito bem resolvido a respeito do amor dele por você. Ele já provou. Ele já te deu a maior prova de amor do mundo. Ele colocou o próprio filho dele numa cruz. E aí, meus irmãos, ainda que o Senhor não faça mais nada ao longo da nossa vida, nós já conhecemos o amor. Nós já temos, meus irmãos, um firme fundamento aonde nós podemos nos apoiar. Por quê? Cristo já entregou a sua vida em nosso favor. Então, meus irmãos, a lógica correta não é, pastor, se Deus me amasse, Ele faria tal coisa. Pastor, se Deus me amasse, Ele me daria tal coisa. Meus irmãos, a lógica correta é, se Deus não te amasse, Ele teria te feito subir naquela cruz naquele dia. Não é se Deus me amasse, Ele faria X ou Y, mas se Deus não nos amasse, meus irmãos, Ele viraria para nós e diria, vocês começaram um problema, agora vocês resolvam o problema. Subam na cruz vocês e tentem ressuscitar ao terceiro dia. Isso, meus irmãos, se Deus não nos amasse. Mas Paulo está dizendo, cada vez que eu penso no sacrifício de Jesus por mim, o amor dele domina o meu coração. Cada vez que eu me lembro que aquela cruz era minha, cada vez que eu me lembro que aquela morte, aquele sofrimento eram a minha morte e o meu sofrimento, o amor de Cristo, então, domina o meu coração. E o meu coração não é mais dominado por outros amores. Amém, meus irmãos? Estão felizes ainda, gente? Porque, meus irmãos, se nós colocamos os outros amores da nossa vida ao lado do amor de Cristo demonstrado na cruz, meus irmãos, as outras coisas se tornam pequenas. Só que, meus irmãos, também se o sacrifício de Jesus vai sumindo no horizonte, se nós não voltamos para a palavra de Deus, meus irmãos, qualquer mínima demonstração de amor para a gente parece que é o mundo todo. E talvez nós tenhamos ainda algumas pessoas correndo atrás de migalhas de amor, correndo atrás de migalhas de afeto, correndo atrás de migalhas de atenção, correndo atrás de migalhas de reconhecimento. Por quê, pastor? Porque nós não estamos nos lembrando que um dia alguém deu a vida dele por nós. Eu não sei como está sendo na sua vida, meu irmão, mas na minha vida não tem fila de pessoas para poder morrer por mim. Na sua tem? Também não, né? Se você é casado, eu espero que o seu esposo, que a sua esposa, né, esteja disposto ou disposta a dar a sua vida por você. Alguns fizeram uma cara de que não estão muito dispostos, mas aí depois você se entende lá com o seu marido, com a sua mulher. Só que, meus irmãos, a Bíblia diz, por um justo, talvez alguém morreria. Por alguém bonzinho, por alguém que faz tudo certinho, talvez tivesse uma remota possibilidade de que alguém morresse por esse tipo de pessoa. Mas aí eu pergunto, você é bonzinho? Você faz tudo certinho? Você, durante toda a sua vida, você nunca errou? Sim ou não, gente? Responde para mim, pode responder. Não, meus irmãos, eu também não. Então, por um justo, pode ser que até alguém pensasse, cogitasse em morrer. Mas por um pecador como eu, Paulo dizendo, ninguém se atreveria. Meus irmãos, de novo, Deus está resolvido a respeito do amor dele pela gente. Talvez o que ainda falta é nós trazermos à nossa memória, é nós trazermos para o nosso coração a lembrança daquilo que o Senhor fez. Então Paulo vai dizer que cada vez que ele se lembra que quando Cristo morreu, ele morreu também para o pecado dele, o amor de Cristo domina o coração dele.
Mas a pergunta, meus irmãos, é: pastor, ok, Jesus fez tudo isso, ele nos salvou, ele morreu no nosso lugar, mas para quê? Já pensou nisso alguma vez? Por que é que Jesus morreu no seu lugar na cruz? Por que é que você foi salvo? Será que Deus enviou o Filho dele para morrer na cruz somente para que você tivesse algo para fazer aos domingos? Será que Jesus morreu no seu lugar somente para que você pudesse colocar lá um adesivo de Deus é fiel colado atrás do seu carro? Será que isso é tudo, meus irmãos, que Deus tem para nós? Será que essa é toda a vocação que Deus espera que a gente cumpra durante a nossa vida? Mas o texto vai continuar dizendo para nós que não, porque o versículo 15 vai dizer o seguinte: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meus irmãos, Jesus morreu no seu lugar, para que agora você possa viver a vida dele na sua própria vida. Jesus subiu naquela cruz naquele dia, para que agora você, com essa nova vida que você tem, você não viva mais para você, mas para que agora a gente viva por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Para que agora a gente possa viver por aquele que matou o nosso velho homem. E, meus irmãos, que bom seria... Quem é batizado aqui já nas águas? Levante sua mão bem alto. Glória a Deus. Bastante gente nasceu de novo já. Meus irmãos, que bom seria, né, se o nosso velho homem tivesse sido sepultado nas águas do batismo, né, e ele nunca mais desse as caras. Só que você sabe que é verdade que depois do seu batismo, o seu velho homem, de vez em quando, ele ainda quer tomar o controle de novo. Sim ou não, meus irmãos? Não à toa, né, Lutero escreveu: eu achei que eu tinha afogado o meu velho homem, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar e agora eu tenho que afogá-lo todos os dias. Meus irmãos, essa é a caminhada do cristianismo. Nós precisamos afogar o nosso velho homem, matar a nossa velha natureza todos os dias. Porque agora, meus irmãos, que Jesus nos deu uma nova vida, a gente está reaprendendo a viver. Nós estamos descobrindo agora, meus irmãos, em Cristo, o que é vida de verdade. Nós estamos, meus irmãos, agora, a partir do Evangelho, descobrindo o mundo, meus irmãos, de novo. Um mundo onde o pecado ainda existe. Sim ou não, gente? Só que, meus irmãos, para nós agora é um mundo onde o pecado existe, mas o pecado não tem mais a última palavra. O pecado continua existindo, meus irmãos, mas na vida daqueles que nasceram de novo, o pecado não tem e nunca mais terá a última palavra. Porque, meus irmãos, a existência do pecado vai ser destruída quando Jesus voltar com o seu reino. Amém? Só que, meus irmãos, o poder do pecado sobre nós já foi destruído na cruz do Calvário. A existência do pecado ainda será destruída, mas o poder do pecado sobre nós, meus irmãos, já foi destruído na cruz do Calvário. Nós agora somos pessoas controladas, governadas, guiadas pelo Espírito Santo. Meus irmãos, agora o próprio Espírito de Deus veio morar no nosso espírito, no nosso coração. Só que, meus irmãos, qual é a crença de um cristão? Nós não acreditamos que agora nós somos espíritos vagando pela terra. Amém, gente? Deus deu vida para o seu espírito, mas você continua tendo um corpo também, sim ou não? Então, meus irmãos, agora com esse corpo que ainda nos pertence, também é nosso, mas com um espírito que nasceu de novo. Meus irmãos, agora Deus está nos chamando para que a vida dele se manifeste na nossa vida. Nós, meus irmãos, que antes não conseguíamos amar a Deus da maneira como ele merece. Nós, meus irmãos, que antes não tínhamos prazer na lei do Senhor. Nós que antes não conseguíamos, meus irmãos, obedecer aos mandamentos. Agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, gravando os mandamentos na tábua do nosso próprio coração. Meus irmãos, não mais em tábuas de pedra, que Moisés quebrou quando ele quis. Mas, meus irmãos, gravando agora dentro
do nosso próprio coração e dentro do nosso homem interior. E agora, meus irmãos, esse Espírito Santo que veio habitar dentro de você vai te ajudar numa missão árdua, numa missão difícil que você tem todos os dias. Pastor, qual é a missão que eu tenho todos os dias agora que eu nasci de novo? Meus irmãos, a nossa missão agora que nós nascemos de novo é viver, a partir daquilo que a gente crê, enquanto nós convivemos com aquilo que a gente sente. Eu vou repetir. Meus irmãos, o desafio do crente é viver a partir daquilo que ele crê, enquanto ele convive com aquilo que ele sente. Pastor, como assim? Não entendi. Vou dar um exemplo. Porque, meus irmãos, nós cremos na palavra de Deus, sim ou não? Amém? Você crê no evangelho que salvou a sua vida. Só que, meus irmãos, muitas vezes o seu sentimento é: pastor, eu vou matar ele. Pastor, eu vou matar ela. Você crê no evangelho, amém? Só que muitas vezes o seu sentimento é: pastor, eu vou armar o maior barraco que Santa Gertrude já viu. Nós cremos, meus irmãos, no evangelho, só que muitas vezes o nosso sentimento é: pastor, eu vou colocar a boca no trombone. Meus irmãos, nós cremos no evangelho, mas ao mesmo tempo nós continuamos com os nossos sentimentos. E Deus, meus irmãos, não quer anular os nossos sentimentos, porque Deus não criou robô, amém, gente? Deus criou seres humanos. Só que, meus irmãos, Deus ele quer redimir as nossas emoções. Deus ele quer trazer as nossas emoções para o lugar correto. E Deus quer nos ensinar agora, por meio do seu Espírito, a nós não sermos mais governados pelas nossas emoções. Porque, meus irmãos, você vai continuar sentindo raiva até o fim da sua vida. Você vai continuar, muitas vezes, querendo bater em alguém até o fim da sua vida. Mas qual, meus irmãos, é a solução? É dar vazão para essas coisas? Não. É depositar, meus irmãos, essas coisas aos pés da cruz. Não é extravasar a nossa raiva em rede social. Não é começar a bater boca na internet. Meus irmãos, é levar a nossa ira, é levar a nossa tristeza, é levar o nosso choro, é trazer tudo isso, meus irmãos, e depositarmos aos pés da cruz de Jesus. É nós apresentarmos as nossas emoções, é nós apresentarmos o nosso velho homem que ainda quer gritar aqui dentro de vez em quando, meus irmãos, e levar ele para morrer de novo. Para que o amor de Deus possa, então, dominar os nossos corações. Porque aquele que morreu por todos, morreu para que nós não vivamos mais a nossa vida. Mas para que agora a gente possa viver por aquele que morreu por nós, mas que também ressuscitou por nós. Pastor, mas como é que eu mato o meu velho homem todos os dias, já que ele resolve aparecer e dar as caras e insistir comigo ainda? Eu quero te falar algumas formas de você matar o seu velho homem. Primeira, meus irmãos, nos entregando todos os dias de novo para a mensagem que nos salvou. Meus irmãos, o evangelho não é apenas o começo da sua nova vida. O evangelho agora, meus irmãos, é a nossa vida. Nós precisamos, meus irmãos, voltar para esse livro dia sim e dia também. Não é dia sim e dia não, é dia sim e dia também. Meus irmãos, por mais pesado que isso possa soar e por mais talvez peso que isso possa trazer para a sua consciência, mas é a verdade. Meus irmãos, não existe crente que não lê Bíblia. Não existe, meus irmãos, crente que não lê, que não se debruça em cima da palavra de Deus. Meus irmãos, Deus escreveu um livro e nós não podemos, nós não conseguimos fugir disso. Muito pelo contrário, todos os dias nós precisamos voltar para esse livro aqui. Amém, gente? Porque, meus irmãos, nós não podemos, tomar decisões, nós não podemos, como eu posso dizer, firmar algumas convicções a respeito da nossa vida com a nossa Bíblia fechada, meus irmãos. Tem muita gente tomando decisões e firmando convicções no seu coração com a sua Bíblia fechada. Só que, meus irmãos, tem um problema. Com a Bíblia fechada, todo mundo é bom. Sim ou não, gente? Com a Bíblia fechada, meus irmãos, todo mundo é bom. Só que, meus irmãos, com a nossa Bíblia aberta, só um é bom. Sim ou não?
E nós precisamos, meus irmãos, para matar o nosso velho homem, nos entregar todos os dias de novo para a mensagem que nos salvou. Pastor, eu não tenho tempo. Você tem. Pastor, eu não consigo. Você consegue. Você é uma pessoa inteligente, Deus te deu o cérebro, Deus te deu cognição, Deus te deu olhos. Não só para isso, mas para que também você possa ler a palavra de Deus. Meus irmãos, se desafie você mesmo nesse ano. Esse ano eu vou ler a minha Bíblia fora da igreja. Pastor, como assim? Tem crente que não lê Bíblia fora da igreja? Tem, meus irmãos. Pior que tem. Mas nós precisamos, meus irmãos, todos os dias voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Porque o salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Meus irmãos, ignorar a Escritura é viver a vida no escuro. Ignorar a palavra de Deus, meus irmãos, é tomar decisões no escuro. Só que o Senhor nos presenteou com a palavra dele para que nós possamos saber aonde nós estamos pisando. Amém, gente? Então, nós matamos o nosso velho homem nos entregando todos os dias para a mensagem por meio da Escritura. Nós também fortalecemos o nosso homem interior pela oração. Nós, meus irmãos, precisamos nesse ano desistir de ler a nossa Bíblia como nós lemos, meus irmãos, qualquer outro livro. Então, além de ler a nossa Bíblia, desista de ler a sua Bíblia como você lê qualquer outro livro. Porque, meu irmão, o autor da Bíblia quer escrever essas palavras aqui no seu coração. A Bíblia, meus irmãos, é um livro que nós não apenas lemos. A Bíblia é um livro onde nós meditamos. Eu quero extrair tudo aquilo que está aqui dentro. Eu quero que entre, eu quero que o meu coração absorva tudo aquilo que Deus me entregou nesse texto aqui. E aí eu não leio mais como eu leio qualquer outro livro. Uma leitura rápida aqui, nessa eu vou bater o olho e fazer uma leitura dinâmica. Não, medite na palavra, meu irmão. Pastor, eu encontrei um versículo, eu estou há um mês parado no mesmo versículo e Deus continua falando. Glória a Deus por isso, continua o mês inteiro, mais um, no mesmo versículo. Mas não abandone a palavra de Deus. E a última maneira, meus irmãos, que nós matamos o nosso velho homem é não vivendo mais para nós mesmos. Porque esse é o centro do versículo. Agora que vocês sabem que Cristo morreu por vocês, não vivam mais para vocês, mas vivam por aquele que morreu e ressuscitou no lugar de vocês. Não vivam mais para vocês mesmos. Porque, meus irmãos, todo crente que continua insistindo em viver a sua própria vida distorce a imagem de Jesus Cristo para o mundo. Quando eu, meu irmão, conheço a Jesus, fui alcançado pela mensagem do Evangelho, mas eu ainda continuo insistindo em viver a minha própria vida, eu distorço a imagem de Cristo para o mundo. E, meus irmãos, não tem como eu falar para você que eu sou um pastor, não tem como eu falar para você que eu sou um cristão, mas aí você começa a conviver comigo e tudo que você encontra na minha vida, a última coisa que você encontra é Cristo. Eu estou jurando, eu estou prometendo para você que eu nasci de novo, mas aí quem convive comigo não consegue enxergar em mim esse novo nascimento. E muitas vezes, meus irmãos, isso acontece porque nós ainda estamos tentando viver para nós mesmos. Ao mesmo tempo em que Cristo está querendo viver a vida dele através de nós. Meus irmãos, quem se entregou para Cristo não é mais o seu jeito. Não é mais a sua vontade. Não é mais o seu modo. O pastor Edson falou aqui hoje de manhã, não é mais eu acho. Meus irmãos, agora está escrito. Agora Deus espera que eu faça tal coisa. Pastor, mas isso é a coisa mais óbvia do mundo. Eu sei, meus irmãos, mas parece que com o passar do tempo nós nos esquecemos das coisas óbvias. Parece que com o passar do tempo nós nos esquecemos daquilo que é fundamental no Evangelho de Deus. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo agora pelo Deus que morreu por mim, mas que também ressuscitou por mim.
Amém, meus irmãos? Estão felizes ainda? Mas o texto continua no versículo 16. E diz o seguinte: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Meus irmãos, vivendo a vida de Deus em nós, vivendo, meus irmãos, pelos padrões de Deus, nós não vamos conhecer mais a Deus e não vamos conhecer mais as pessoas segundo a carne. Nós não vamos mais conhecer as pessoas de acordo com o padrão desse mundo. E pastor, qual é o padrão desse mundo? Meus irmãos, o padrão desse mundo essa vida é tudo que importa. O aqui, o agora é tudo que é importante. A primeira canção que nós cantamos hoje aqui, meus irmãos, o que ela dizia? Maranata. Maranata, estamos clamando. E, meus irmãos, se nós estamos cantando Maranata, se nós estamos proclamando essa mensagem, é porque nós acreditamos que essa vida não é o fim, sim ou não, gente? Só que o padrão desse mundo diz para nós, essa vida é tudo que importa. Seja feliz agora, curta agora, faça agora, aproveite agora. Só que, meus irmãos, se essa vida é tudo que importa, então Cristo não importa tanto assim. Meus irmãos, se somente esse lado da eternidade é importante, então a eternidade que está vindo nos encontrar deixa de ser tão importante assim. Mas Paulo está dizendo que agora, por meio do Evangelho, nós não conhecemos mais a Cristo, mas também não conhecemos mais as pessoas segundo a carne. Porque, meus irmãos, se eu conheço as pessoas segundo a carne, se eu me relaciono com as pessoas de acordo com os padrões desse mundo, e se esse mundo está dizendo para mim que essa vida é tudo que importa, então, pastor, o tempo que eu tenho, eu não quero andar com gente que precisa ser ajudada. Pastor, se essa vida é tudo que importa, eu não quero caminhar com gente que tem problema. Eu quero caminhar com gente que está melhor do que eu. Eu quero andar com gente que tem alguma coisa para poder me oferecer. Por quê, meus irmãos? Esse é o pensamento do mundo. Mas Paulo está dizendo, agora pela palavra de Deus, nós conhecemos as pessoas a partir de Cristo. Agora eu olho para o meu irmão, eu olho para quem está do meu lado, e eu enxergo nele a imagem e a semelhança de Jesus. Só que, meus irmãos, não somente isso, nós agora também não conhecemos mais Cristo segundo a carne. Nós agora, meus irmãos, tivemos os nossos olhos abertos. Porque, meus irmãos, quando Paulo conheceu Cristo segundo a carne, ele olhou para Cristo e se tornou o quê? Perseguidor da igreja. Porque cada vez que ele olhava para a cruz, ele enxergava na cruz um motivo de maldição, um motivo de desprezo. Ele falava como é que essas pessoas que se dizem cristãos, como é que eles ainda estão seguindo um homem que morreu a pior morte que existia na época. Isso é loucura. Só que agora, meus irmãos, Paulo não conhece mais Cristo segundo a carne. Agora, meus irmãos, Paulo conhece Cristo por meio do Espírito Santo. E agora, meus irmãos, esse mesmo homem que era perseguidor da igreja, agora está disposto a dar a sua própria vida, meus irmãos, pelo Cristo da igreja. O que mudou, meus irmãos, nesse meio do caminho? Paulo conhece a Cristo segundo o Espírito. Meus irmãos, nós não conseguimos, conhecer a Cristo, gente, somente com o nosso intelecto. Deus não nos criou apenas com um cérebro. Deus te criou também com um espírito. E meus irmãos, no nosso espírito, é no nosso coração, é no nosso homem interior, meus irmãos, que também nós percebemos Deus. É no nosso coração, meus irmãos, é no nosso espírito que nós contemplamos, que nós nos relacionamos com Deus. Não estou falando para você nunca mais estudar ou nunca mais ler Bíblia, de maneira nenhuma. Só que, meus irmãos, somente pelo nosso intelecto, somente pela nossa força, nós não iremos conseguir.
De novo, gente, existe algo sobrenatural. Existe algo milagroso que fez a gente nascer de novo. Existe algo que nós não conseguimos explicar perfeitamente, mas foi esse algo, foi essa pessoa, melhor dizendo, que nos fez nascer de novo. E agora nós não conhecemos mais as pessoas e nós não conhecemos mais a Cristo, segundo a carne. Nós agora conhecemos as pessoas e conhecemos a Cristo por meio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? O último versículo, para a gente poder terminar. O 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Eu gosto muito desse texto, meus irmãos, na versão da NVI, que ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Aquele que nasceu de novo é uma nova criação. Porque, meus irmãos, o que a palavra de Deus está contando para nós, o que Deus vai fazer lá no Apocalipse, meus irmãos, Deus não vai simplesmente substituir, algumas coisas na terra. Meus irmãos, Deus lá no Apocalipse, Ele vai redimir, Ele vai consertar, Ele vai ajustar todas as coisas. Você crê assim comigo? Amém? Meus irmãos, Deus não vai simplesmente substituir algumas coisas. Deus, Ele vai consertar todas as coisas. Só que agora, meus irmãos, eu e você que já nascemos de novo, a nossa vida é uma prévia, Para quem gosta de assistir série, a nossa vida é um spoiler de como se parece a nova criação. Meus irmãos, quando as pessoas olham para nós, elas precisam ficar, sabe, com a pulga atrás da orelha? O que é que tem ali? O que é que ele tem? O que é que ela tem? Porque é diferente. Porque não é parecido com nada que eu já vi até hoje. E, meus irmãos, a palavra nova aqui nesse texto, então as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram coisas novas. Meus irmãos, essa palavra nova, no texto original, no grego, fala sobre algo totalmente inédito. Fala sobre algo que nunca foi visto antes por nenhuma outra pessoa. Nós, meus irmãos, agora como nova criação, como novas criaturas, meus irmãos, nós estamos anunciando para o mundo como é que vai ser o reino de Deus. Nós estamos, meus irmãos, anunciando para o mundo como é que vai ser a nova criação quando o reino de Deus se manifestar nessa terra. Porque, meus irmãos, ainda que o mundo esteja um caos, ainda que tudo esteja se acabando, meus irmãos, o nosso interior, o nosso espírito recebeu nova vida. Deus resolveu o nosso maior problema, que era o nosso pecado. E agora está nos convidando para poder vivermos a sua vida na nossa vida. E, meus irmãos, cada vez que as pessoas olham para nós, vivendo a vida de Deus, meus irmãos, isso é uma pregação. Meus irmãos, isso é um testemunho, isso é uma mensagem para aqueles que trabalham com você, para aqueles que convivem com você, para aqueles que te encontram nos lugares. É uma nova criação. Nasceu de novo, não é mais o mesmo. Meus irmãos, a melhor coisa que tem é você se encontrar com pessoas que te conheciam antes de você conhecer Jesus. Sim ou não? E aí talvez seus amigos dizem, quem é esse? Quem é essa? Eu não reconheço mais. Mudou da água para o vinho. Mudou completamente. Mas qual é a verdade, meus irmãos? Nós nos tornamos uma nova criação. Eu quero chamar a banda de volta para a gente poder orar. A novidade de vida. Porque Cristo, meus irmãos, morreu e ressuscitou pela gente. Nós podemos agora ser pessoas que dão nas outras pessoas, vontade de viver. Eu tenho falado muito sobre isso aqui. Meus irmãos, tem pessoas que você convive com ela
você passa um dia perto dela, te dá vontade de viver. Já conviveu ou convive com alguém assim? Pastor, eu fico perto da pessoa, me dá vontade de viver. Meus irmãos, é essa vida que Jesus está nos convidando para viver. Uma vida em que existe, de fato, novidade de vida. Porque a nossa vida se tornou perfeita? De maneira nenhuma. Porque todos os nossos problemas desapareceram? De maneira nenhuma. Porque agora, pastor, eu me tornei 100% bonzinho, 100% aprovado, não tenho mais raiva de ninguém, não tenho que liberar perdão para mais ninguém. Muito pelo contrário, meus irmãos. Mas agora os nossos olhos foram abertos. Agora, meus irmãos, não existe mais morte no nosso espírito, mas existe vida. Agora, meus irmãos, eu estou conhecendo o meu próximo, eu estou conhecendo a Deus de maneira certa, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só que, meus irmãos, esse recomeço que nós falamos sobre ele aqui hoje à noite, meus irmãos, essa nova vida, essa novidade de vida, ela não está restrita à virada do ano. Meus irmãos, começar de novo não é algo que nós podemos fazer somente quando nós encerramos um ano e começamos outro ano. De novo, meus irmãos, a essência do Evangelho é novos começos. A essência, meus irmãos, do Evangelho é novo nascimento. Então, meus irmãos, daqui a 2 semanas, se você perceber que as coisas estão começando a sair do trilho, meu irmão, existe esperança para você. Você pode recomeçar. Meu irmão, lá em julho, se você perceber que o seu coração está ficando endurecido de novo em relação àquele seu irmão, se você perceber que o pecado está de maneira árdua, de maneira insistente, batendo na sua porta, talvez você que cedeu ao pecado no ano passado, meu irmão, não espere a próxima virada de ano para fazer promessas malucas e traçar novas metas, meus irmãos. Para recomeçar em Cristo é hoje. Meu irmão, para recomeçar em Cristo é todo dia. Meus irmãos, todo dia existem novas misericórdias disponíveis para nós. Todo dia, meus irmãos, existe uma porção nova de graça disponível para mim e disponível para você. E, meu irmão, isso vai muito além do calendário. Isso vai muito além de um final de ano. Isso vai muito além de uma comemoração que acontece no ano todo. Porque, meus irmãos, se em Adão a gente morre um pouco todos os dias, meus irmãos, em Cristo a gente pode recomeçar e ter um pouco mais de vida também todos os dias. E por isso, meus irmãos, existe esperança para que eu e você, a gente possa recomeçar a viver. Fique de pé no seu lugar. Eu quero terminar essa palavra, eu quero que você guarde isso no seu coração. Meu irmão, para quem está em Cristo, todo dia é dia de recomeçar. E faz muito sentido a gente estar falando sobre recomeço no domingo, porque hoje é domingo, amém, gente? Mas aí, meus irmãos, uma pergunta, qual é o primeiro dia da semana? Domingo? Não é segunda, pastores? É domingo. Meus irmãos, muitas pessoas, inclusive crentes ao redor do mundo, se esquecem que o primeiro dia da semana é o domingo. E aí, geralmente, a gente vem para a igreja pensando, meu Deus do céu, amanhã é segunda-feira, vou eu voltar para o meu emprego, vou eu voltar para a minha rotina, vou eu começar a semana naquele lugar que eu odeio. Só que, meus irmãos, a semana não começa na segunda-feira, a semana começa no domingo. E, meus irmãos, foi num domingo como esse que Jesus se levantou dos mortos. Meus irmãos, foi num domingo como esse que a morte morreu ao tocar em Jesus. Meus irmãos, não existe mensagem mais clara de Deus para nós nos nossos dias. A sua semana recomeça no dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. A sua semana não começa na segunda-feira. A sua semana não começa no dia do martírio, no dia do problema, no dia do perrengue, não. Meus irmãos, a nossa semana recomeça no dia da ressurreição.
E, meus irmãos, porque Jesus se levantou dos mortos num domingo, vale a pena a gente se levantar da cama toda segunda-feira. Meus irmãos, porque Jesus se levantou dos mortos no domingo, vale a pena você continuar batalhando pelo seu casamento amanhã. Porque Jesus se levantou dos mortos num domingo, vale a pena você continuar perseverando na mensagem que salvou a sua vida e abriu os seus olhos. Então, toda vez que o domingo chegar, eu espero de verdade que o Espírito Santo te lembre. Hoje é domingo. A semana começou de novo, mas começou no dia em que a vida venceu a morte. Começou no dia em que a desesperança foi aniquilada, porque agora Jesus vive pelos séculos dos séculos à direita de Deus, e Ele está vindo para consertar e para ajustar todas as coisas. Não espere o próximo ano, meu irmão. É hoje. Não espere o próximo acampamento. É hoje. Não espere o próximo culto. É hoje. Todo dia, meus irmãos, é dia da gente recomeçar.